Remédio, volto aqui para fazer a correção da terceira semana do PET volume 2 de vocês, tá? Desde já peço aí aos que não são inscritos no canal, que estão vendo esse vídeo pela primeira vez, no canal História Fundamental, que deem o seu like aí, que se inscrevam, que isso ajuda o canal a crescer e a gente fazer mais conteúdos, além da correção dos PETs, que é um objetivo meu, tá bom? Então vamos lá, a correção do PET 2, terceira semana, tá? Vamos lá. Tema, gente, escravidão e resistências. O PET está abordando muito essa questão das resistências dos escravos no período colonial, tá? Isso é importante trazer a história do negro, trazer a questão indígena, trazer a questão das mulheres, tá? E a gente tem que abordar muito isso, isso faz parte do nosso currículo, tá? Então vamos lá. Os conceitos, quilombo, gente, acho que todo mundo já ouviu falar de quilombo, mas aqui a gente explica um conceito melhor aqui. Então vamos no marca-texto, não sou boa de marcar o texto, tá, gente? Ó, o quilombo, né, o mocambo, é o nome que se dá às comunidades formadas, gente, comunidades formadas majoritariamente, em grande parte, por remanescentes de fugitivos da escravidão no Brasil e que remontam ao período colonial. Ó, quilombo tem a ver com o período colonial. Era também uma das formas de resistência ao sistema escravocrata, né, resistência, que essas populações encontraram muitas vezes após fugas individuais e coletivas às senzalas, né, e plantações, devido aos maus tratos, à violência, à fome. Mesmo após a abolição, faltando alguns acentos aí, vocês me desculpam, tá? Me desculpem. A abolição da escravidão em 1888, né? Essas comunidades continuaram a existir e existem até hoje, as comunidades quilombolas, né? E foram, por muito tempo, totalmente negligenciadas e esquecidas pelo poder público. E a gente vê, infelizmente, hoje, que no governo atual elas estão sendo mais negligenciadas ainda. Tanto as populações quilombolas quanto as populações indígenas. Isso é um retrocesso. Antes já não era, né? Agora estão sendo mais afetadas ainda. É uma pena. Bem, o nome quilombo passou a ser mais utilizado a partir da segunda metade do século XVII, tá? No Brasil, sobretudo com o surgimento do Quilombo dos Palmares, todo mundo já ouviu falar, de Zumbi, na então região da capitania de Pernambuco. Pernambuco por quê, gente? Região açucareira. Vocês estudaram sobre a produção açucareira, então foi muito forte em Pernambuco, por causa do clima, por causa do solo, né? Eles plantaram lá, então tinha engenhos de açúcar. Tivemos uma aula aqui explicando sobre esse processo. Hoje essas comunidades são parte fundamental da história do Brasil, são, e representam um de seus maiores símbolos de resistência, o Quilombo dos Palmares, tá? Ok, aí. Tava indo bem até agora, aí depois aqui embaixo dei uma... Então vamos lá na frente. Racismo. Pensar racismo, a gente é um tema muito recorrente, principalmente nas aulas de sociologia, que você questiona muito isso, né? Se fala muito isso. Aquela questão de problemas de cotas, não tem que ter cotas. É aquela discussão, existe uma discussão, um imenso debate ainda na sociedade atual sobre essas questões. Então, o racismo, ele consiste no preconceito, tá? E na discriminação, tá? E na discriminação com base em percepções sociais, em diferenças biológicas, porque as pessoas são diferentes, a cor é diferente entre os povos. Muitas vezes toma a forma de ações sociais, práticas ou crenças, ou sistemas políticos que consideram que diferentes raças, né, devem ser classificadas como inerentemente superiores. A questão do eurocentrismo, né? A raça ariana, a raça branca é superior às outras. Por quê? Ou inferiores, né? Com base em características, habilidades, qualidades comuns herdadas. Então, isso vem, que a gente fala de um preconceito já arraigado de muitos anos com relação ao que ele foi dominado, eu tenho o poder de dominá-lo, então ele é inferior. A cultura dele é inferior à minha. E isso vem transitando até os dias atuais.
né? Para vocês verem o resultado aí da população mais discriminada hoje em dia, os que mais se tornam pessoas fora da lei, nas periferias, são os mais os negros. Tem a questão também do Covid. O Covid está matando muito a população negra, porque essa população negra encontra-se em comunidades sem condições de poderem se distanciar um do outro. Então, são consequências trazidas através desse tempo todo de escravização, tá? Também pode afirmar que os membros de diferentes raças, tá, devem ser tratados de forma distinta. Não há isso. A Constituição fala que todos são iguais, indiferente de cor, de raça, de sexo, tá? Então isso não é um parâmetro. Isso é uma coisa que segue um lado oposto ao que se é determinado, ao que seria mais justo, né? Então vamos lá. A tela de Augusto Euler, 1793-1838, ele foi um pintor viajante inglês. Então tiveram vários viajantes aqui nesse período, retratando como é que era a vida do brasileiro. E esse quadro aqui foi pintado no Quilombo dos Palmares, né? Esse possivelmente que está dançando aí é o Zumbi dos Palmares. Então você vê que é uma comunidade quilombola, tá? Aqui eles aqui livres, dançando, felizes e tal. Dava para fazer isso lá na senzala? Não, de forma nenhuma. Se fizesse, era até açoitado, né? Então aqui eles estão exercendo as suas funções, a sua cultura de uma maneira mais aberta e livre, tá? Então, ó, formas de resistência escrava, texto do Petia, tá, gente? Ó, durante todo o tempo que foram escravizados, os negros lutaram pela sua liberdade. Entendam, nada foi assim, que existe aquela coisa de que o negro era bom, aceitava tudo. Não, não era isso. Existia resistência, tá? Essas formas de resistência do negro ao trabalho escravo foram as mais variadas possíveis. A resistência, revoltas, eles fugiam, eles se suicidavam, assassinatos dos seus senhores, tá? Feitiçaria, porque aí o senhor ia ficar louco com ele, porque geralmente os senhores eram todos católicos. Impermeabilidade cultural foram estratégicas frequentes de resistência no dia a dia, né? Do seu cativeiro. Mas, sem dúvida, foram os quilombos a estratégia de resistência mais importante, que se destacou aí. As revoltas dos escravos no período colonial, embora muitas vezes planejadas, elas acabaram por não acontecer, o que não impediu o medo da população branca de que alguma delas se tornasse bem-sucedida, e foi o Quilombo dos Palmares, se tornou a Serra da Barriga, tá? Vamos lá. Os quilombos eram comunidades formadas por negros fugidos, tá, gente? Chamados quilombolas. O quilombo foi um termo usado para designar os redutos de negros fugidos, sobretudo no século XVIII. Até o século XVII, usava-se mais comumente a palavra mocambo, tá? Mudou aí a partir do século XVIII. De acordo com algumas versões, o termo quilombo é derivado, tá? Não sei porque está faltando tanto acento aqui, de qui-lombo, de origem angolana, e que traduzia uma organização social de comunidades guerreiras formadas por uma grande variedade étnica, tá? Para participar dessa organização, o que os negros tinham que fazer? Eles deviam cumprir determinados ritos de iniciação, tá? Garantindo a entrada daqueles mais aptos. Ó, tinha toda uma regra, tá? Outras versões afirmam que o termo quilombo, na África, significava o cercado onde eram colocados negros prisioneiros de guerra e seriam escolhidos e comprados por traficantes, os chamados pombos, tá? Porque a África também fez troca e vendeu escravos, tá? Na América Portuguesa, de acordo com a resposta do rei de Portugal à consulta do Conselho Ultramarino, Ultramar, né, de 1740, considerava-se quilombo toda a habitação de negros fugidos para o rei, né, o Conselho Ultramarino, que passassem de 5, ou seja, acima de 5, em parte despovoada, ainda que não houvesse ranchos levantados, nem se achasse vilões neles.
Então, a partir de 5 que já tivessem se formado, em partes despovoadas, já era para a coroa lá portuguesa, já eram tidos como quilombos e negros fugidos, tá? Então, vamos lá. Continuação. Muitas vezes essas comunidades abrigavam, além de negros fugidos também, desertores do serviço militar. Misturava tudo, tá, gente? Criminosos, não eram só negros, tá? E mulatos. Os quilombos mantinham relações com comerciantes brancos, ó. Tá? Eles tinham uma relação econômica, tá? Não ficavam lá isolados, não, tá? Com autoridades metropolitanas também, tá? E com bandos de salteadores que viviam nas estradas, nos caminhos do território colonial. A vida nos quilombos girava em torno da agricultura, tá? Da caça, ó, esse cedilha aí, da coleta. Contudo, os quilombolas também conseguiam sua sobrevivência por meio de assaltos. Ó. Ah, Marcela, a discriminação já vem daí, mas por que isso, né? Furtos, sequestros de escravos e ataques a pilhares são resistências. Ah, são movimentos de resistência, as propriedades do branco. Isso daí, gente, vem arraigado de muito tempo de raiva, como eles eram tratados, tá? Os pequenos quilombos, verdadeiros grupos armados, ó, grupos armados, tinham uma estrutura muito simples. Os maiores, contudo, eram extremamente complexos, tá? A gente tem a ideia do quilombo dos Palmares, era uma comunidade lá, tipo, pequenininha e tal, não tinha toda uma complexidade. Dos quilombos que se disseminaram por toda a América Portuguesa, o maior e mais conhecido, ó, não esqueçam, gente, é o de Palmares. Olha, 20 mil habitantes, tá? Palmares era, na verdade, uma confederação de quilombos, uma junção, né? Cujo principal líder foi Zumbi. Desses quilombos, o mais importante foi o de Cerca Real dos Macacos, situado onde atualmente é a cidade de União dos Palmares, no estado de Alagoas, tá? Na capitania de Minas Gerais, o mais conhecido foi o quilombo do Ambrósio, com cerca de 10 mil habitantes, viu, gente? E que tomou o nome do seu líder. Situado na Serra da Canastra, foi destruído em 1746. Nas Minas, os quilombolas participavam também de salteadores, aterrorizando os viajantes no caminho, ok? Olha a questão dos quilombos, tá? Era bem complexo a relação. Vamos lá. Pergunta, gente. Cite as diversas formas de resistências utilizadas pelos escravos para fugir do trabalho escravo. Tá lá nesse texto, tá? Formação de quilombos, fugas, suicídios, magia, assassinatos, sequestro de senhores, paralisações, sabotagens e roubos. O que era um quilombo? Leu o texto, já vai saber. Eram comunidades formadas por negros fugidos. O que era um quilombo segundo a origem angolana? No texto também, organização social de comunidades guerreiras formadas por uma grande variedade étnica, tá? Segundo o Conselho Ultramarino de 1740, o rei de Portugal considerava como quilombo o quê? O que era para ele? Acima de 5, né? Toda habitação de negros fugidos que passasse de 5, em partes povoadas, ainda que não houvesse ranchos levantados, nem se achassem os vilões nele. Então, ó, tudo no texto do PET. Muito fácil essa atividade. Quem leu responde tudo. Como era a vida em torno dos quilombos? A vida nos quilombos girava em torno da agricultura, da caça e da pesca, e além de coisas que eles faziam. Vocês viram que era também mais complexa, né? Eles tinham relação com outras pessoas de fora, tá? Atividade 2, gente. Deus contra Palmares. É um texto. Fim do século XVI, início do século XVII. Tempo em que a escravidão africana crescia expressivamente na agromanufatura do açúcar, açucareira, né? Substituindo o cativo indígena. As insurreições, que são as revoltas, né, de escravos, não tardariam a se alastrar pelo litoral da América Portuguesa, sobretudo no Nordeste, ali daquela região de Pernambuco, né, gente? O medo que os colonos jesuítas e autoridades régias haviam, muitos sentiam dos índios, seria então cada vez mais acrescido pelo pavor de rebeliões
Os brancos tinham medo das rebeliões negras, porque eram muitos, né? Eram muitos. Pânico de longuíssima duração que, longe de se restringir ao período colonial, atingiria seu ápice no século XIX. Palmares foi, com efeito, a maior rebelião e a manifestação mais emblemática, né? Expressiva, como é sabido, dos quilombos coloniais. Existiu por cerca de 100 anos, gente. Foi destruído o quilombo dos Palmares? Foi. As expedições repressivas promoveu assaltos aos engenhos, aí a vingança e povoações coloniais e estimulou fugas em massas de escravos na capitania. Ok? Texto 2. Palmares provocou... é a continuação, tá, gente? Palmares provocou tanta inquietação entre os colonos, padres, funcionários do rei e a própria monarquia portuguesa, submetida a inúmeras pressões, tentou em diversos momentos negociar com esses rebeldes, tentar entrar num acordo. A exemplo do que os governos coloniais fizeram ou fariam em outras partes da Afro-América. Os agentes do colonialismo português, né, os que faziam a colonização, por várias vezes não souberam mesmo o que fazer, apavorados com o cotidiano da rebelião palmária, frustrados com as sucessivas derrotas que os calhemolas impunham a seus terços. Acabariam por isso mesmo prisioneiros de muitos dilemas e hesitações. Ronaldo Vanfas é um historiador, Deus contra Palmares, né? Então vamos ver lá. Pergunta da atividade 2, gente. Na perspectiva do autor, o que representou Palmares para os atores coloniais e para a monarquia portuguesa? Palmares dava o quê? Medo. Uma ameaça para os atores coloniais, significava sua liberdade, né? Para os atores coloniais. Para a monarquia portuguesa, uma ameaça. Os atores coloniais seriam esses daí que estavam lutando, né? Para fugir, né? Então, o Palmares foi um sentido assim. Eu tenho uma condição de liberdade. Para a monarquia portuguesa, já uma ameaça. Então, está no texto a resposta, tá? Vamos lá, gente. A resistência escrava. Vamos ver esse texto aqui. A resistência escrava tomou diversas formas, individuais e coletivas, tá? No dia a dia, as formas comuns eram a desobediência, a diminuição deliberada do ritmo de trabalho, eles começavam a trabalhar menos, tá? E sabotagem. Esta última incluía o dano à implementação de trabalho, à maquinaria, eles iam lá e destruíam, tá? Os maquinários. Maus tratos a animais de cargas. Ah, meu Deus, eu adoro animal, né? Mas, enfim. E a destruição de plantações. Isso daí era aqui a revolta, tá? Não tenham preconceito porque eles fizeram isso, tá? Pensem no que eles passaram antes. Incentivando-as, por exemplo. Nesses casos, a resistência geralmente requeria um certo grau de cooperação entre os escravos, né? Tinham que estarem mais ou menos arquitetados ali, o que frustrava as tentativas de aplicar um castigo exemplar. Um castigo num só, ia ter que aplicar o castigo em vários, tá? Já as formas declaradas de resistência individual, um escravo, eram mais extremas. A autodestruição, o que eles faziam? Autodestruição por suicídios, matavam. Matança dos filhos recém-nascidos, olha, gente, pesado, né? Ou ataques físicos contra seus senhores e seus familiares. Administradores e feitores, eles ficavam doidos, né? Tinha uns que enlouqueciam. Embora as vinganças violentas fossem raras, não era constante, eles alimentavam o medo dos senhores. Com efeito, o assassinato de um senhor por um ou mais de seus escravos sempre colocava regiões inteiras em pânico. Nossa, o senhor foi morto por escravo. Uma das formas mais frequentes, olha, se você for avaliar hoje, existe preconceito também sobre o negro, né? Tem gente que tá andando na rua, tô vendo aqui um rapaz de boné negro, e aí já se afasta. Por quê? Isso vem de tempos e tempos, tá, gente? Esse preconceito é arraigado, tá? Uma das formas mais frequentes de resistência dos escravos era a fuga individual ou coletiva. Né? Fugiam. Desde os primórdios da colônia existia uma forte repressão às fugas. Os senados da Câmara, por exemplo, sempre nomearam capitães do mato, os capitães do mato.
Eram homens especializados na captura de fugitivo, recompensados pelos proprietários de acordo com a distância do local onde efetuavam o reaprisionamento. Então, existiam capitães do mato também que eram negros, tá? Os capitães do mato eram homens livres, mas tinham origem nos estratos mais humildes da população, ou seja, geralmente eram mestiços e negros. Então, o que a gente fala muito hoje de algum negro que consegue ser da política hoje, que consegue alçar, como a gente teve alguns casos agora na política atual, de negros que conseguem ter um cargo político e eles acabam sendo contra a própria cor deles, né? Eles acabam sendo contra os movimentos negros. Então a gente fala que esses são os capitães do mato, né? Porque eles, de certa forma, eram da mesma cor e eles capturavam os iguais, né? Então seriam os traidores da própria raça, né? Muitas vezes esses caçadores de escravos eram forros, fato que nos alerta para a amplitude do apoio à escravidão entre a população como um todo, né? Escravos eram forros, esse daqui eu teria que ver se era alforriados, né? Os escravos alforriados, pode ser. Mais frequentes, porém menos documentadas que as fugas definitivas, eram as ausências temporárias ou pequenas fugas. Ficavam um tempo, dava um tempo de lá, ficava um pouco sumido. Com a relutância, sem dúvida, os senhores de escravos aprenderam a tolerar as pequenas fugas. Então é melhor ele fugir por um tempinho do que ele fugir para sempre, né? Encarando como um mal necessário para evitar descontentamentos maiores na escravaria. Tal como os furtos, a pequena fuga transformou-se em um direito não abertamente reconhecido. Tipo, poderia fazer. Pode dar um tempinho aí, fugir uma semana e voltar. Mas uma vez demonstrando a complexidade das relações que existia entre o senhor e o escravo, às vezes permissiva, às vezes violenta, tá? Esse é o texto de Douglas Libby, A Escravidão no Brasil. Atividade, gente, com base no conteúdo do subtítulo A Resistência Escrava e nas informações de Libby e Paiva, redige um texto sobre a resistência da América Portuguesa, tá? Então, esse texto vocês vão ter que apresentar, não dá para eu elaborar aqui, para vocês copiarem, tá? Com base na sua interpretação obtida com a leitura disso. O que vocês acharam? Tá? Fazer uma síntese, tá? Esse não vou dar de graça, não. Quem chegou até aí para pegar, algumas respostas a gente deu aqui no PET, mas essa é uma base pessoal. Vocês vão ter que ler esse texto e elaborar um texto com base no que você entendeu, no que você interpretou dessa leitura tão interessante sobre a relação senhor e escravo e a questão das resistências. Tá bom? Então, fechando a aula aí, vamos encarar esse tempo como um intervalo da vida, uma oportunidade para parar e repensar, que depois dessa, sejamos todos seres mais evoluídos. Esse processo, gente, começamos o ano de uma forma e depois de 2 meses a vida da gente mudou completamente. É a gente lidar com essas intempéries, saber como que a gente vai avaliar, né, esses processos, como que a gente vai entender, de repente, um processo de uma nova realidade, tá? Estudem, espero que vocês tenham feito as atividades, tá? Mais uma vez eu peço a curtida para quem chegou até o final do vídeo, que infelizmente as pessoas não chegam não até o final do vídeo, muitos vão apenas na resposta, mas dá uma curtida, um like, um comentário, tá? E essa foi a correção do PET da 3ª semana. Espero que vocês tenham matado isso de boa. Escreva um texto legal que depois, voltando às aulas, a gente vai corrigir. Beleza? Tchau!